Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar na presença dEle mais uma vez para louvar e glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Vamos usar o texto de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18. Mateus 8, a partir do verso 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, te dou graça por este pão, por este alimento que será compartilhado nessa noite. Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem revelado a sua palavra aos nossos corações. E nessa noite, Pai, eu te peço algo especial, que o Senhor revele nos nossos corações nessa noite, algo, Senhor, profundo e intenso da parte do Senhor, que possamos entender, meu Deus, a sua palavra e o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Fala aquilo que nós estamos precisando ouvir do Senhor nessa noite. Nós nos entregamos inteiramente ao Senhor, quebrantamos nossos corações e atentamos, meu Deus, os nossos ouvidos para ouvir a sua voz aqui nessa noite. Deus, que cada coração sinta a alegria, Senhor, de receber a revelação do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria. Que a nossa alma possa se alegrar na sua presença nessa noite com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. E que o Senhor possa falar com você nessa noite, ainda mais de forma mais profunda, de forma mais intensa. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu confesso para os irmãos que trouxe um peso muito grande para mim, porque é uma palavra que Deus tem falado comigo já há alguns meses, e eu me propus a buscar algo do Senhor, e Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E através dessa palavra eu tenho entendido o que o Senhor está fazendo conosco como igreja. O que está acontecendo conosco é algo que Deus, Ele preparou, que Deus arquitetou. E nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de amor, um tempo de comunhão maravilhoso. E eu quero testemunhar que eu estou alegre, deveras, por estar aqui no meio dos irmãos,
por estar desfrutando dessa comunhão. E o sentimento de igreja que há no nosso coração, ele não vem de nós mesmos, mas ele está sendo derramado pelo Senhor Jesus. E eu quero dar esse testemunho que eu estou muito feliz de poder entrar aqui por essas portas para cultuar ao Senhor junto com os irmãos. A atmosfera que existe nesse lugar de graça, de amor, de comunhão é intensa. E eu quero alertar você para sempre alimentar isso e nunca deixar essa chama do Espírito Santo apagar em nossas vidas. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor aqui que nós lemos, ela traz uma narrativa de um momento em que Jesus estava pregando para uma grande multidão. Isso era comum no ministério de Jesus, porque aonde ele estava, sempre se ajuntava uma numerosa multidão. Muitos iam para ouvir as palavras de Jesus, muitos iam para receber os milagres, muitos iam para tentar encontrar algo que pudesse condenar Jesus, muitos iam por curiosidade, por saber que havia um novo mestre por aqueles lados e que pregava uma palavra que mexia com as vidas, que mexia com os corações, que transformava situações, que curava, que transformava. Certo é que, por qualquer que fosse o motivo, sempre havia uma multidão aonde Jesus estava. E Jesus, percebendo nesse dia que a multidão era grande, Jesus então ordena que a multidão vai para o outro lado, para a outra margem do mar. E o que eu quero que os irmãos comecem a visualizar o que o Senhor quer falar nessa noite. Eu quero que os irmãos comecem a visualizar todo um cenário que Jesus está montando, porque Ele quer fazer algo especial. Então Jesus, para fazer algo especial, Ele precisa primeiro montar todo um cenário. E eu quero que você comece a analisar esta palavra, a ouvir esta palavra e trazer para o âmbito espiritual. Que você comece a aplicar esta palavra na sua vida, no âmbito espiritual nessa noite. Então Jesus agora ele começa a montar um cenário, ele começa a mover algo que passa despercebido e que ninguém percebe, mas Jesus está montando um cenário. Ele observa e vê que a multidão é grande, então ele ordena que a multidão vai para o outro lado, vai para a outra margem. E Jesus ele é abordado por alguém ali naquela multidão, e essa pessoa é alguém importante, é uma escriba, ele é alguém importante na sociedade. E de repente ele chega para Jesus e se oferece, diz para Jesus que vai seguir Jesus aonde quer que Jesus vá. E eu quero dizer para você que tudo o que vai acontecer agora não é algo aleatório, não é uma mera coincidência. É Jesus montando todo um cenário, porque Ele queria fazer algo especial. E se você observar na sua vida, sempre que Jesus faz algo na sua vida, Ele nunca faz nada aleatório. Ele nunca acontece algo na sua vida por acaso, como uma coincidência. É sempre Jesus montando um cenário. E as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, e muitas vezes a gente não percebe. Mas a intenção é de Jesus, é de fazer algo grande em nossas vidas, fazer algo intenso, algo profundo. E ele começa a montar um cenário. Então esse homem diz que vai seguir a Jesus. E a resposta que Jesus dá para esse homem me leva a pensar que Jesus entendeu que o interesse daquele homem talvez fosse um interesse malicioso, fosse um interesse próprio, porque Jesus responde para ele que o Filho do Homem não tinha nem lugar para repousar a sua cabeça. Dá a entender que Jesus percebeu que aquele homem queria seguir Jesus, mas para satisfazer os seus próprios desejos,
para satisfazer as suas vontades, para realizar algo na sua vida. Ele queria seguir a Jesus. E talvez seguisse a Jesus por onde quer que Jesus fosse. Mas talvez o interesse daquele homem era um interesse próprio. Olha, eu vou seguir a Jesus porque Jesus tem algo a oferecer. É como aquele amigo que vê você bem financeiramente e quer estar junto de você todos os dias. Mas o interesse dele não é em você, é naquilo que você tem. Talvez Jesus, percebendo a intenção daquele homem, Jesus já o adverte, dizendo: olha, eu não tenho nada para te oferecer não. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde sequer repousar a sua cabeça. E ali já quebrou qualquer que fosse a intenção daquele homem. Ora, se Jesus não tem nada para me oferecer que vai suprir a minha expectativa, então eu não vou segui-lo. E outro dos seus discípulos também aborda Jesus e fala: Jesus, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu preciso enterrar o meu pai, eu preciso sepultar o meu pai. Jesus fala algo para ele que talvez para alguém que acabou de perder um ente querido é difícil de ouvir. É difícil. Imagina você lá no seu serviço, aqui na igreja, na faculdade, aonde quer que você esteja, você procura alguém que seja responsável, alguém que seja superior e diz: olha, espera aí um minutinho, dá uma pausa, dá um tempinho aí, porque eu vou enterrar, eu vou sepultar alguém da minha família, o meu pai ou a minha mãe. E de repente, o que respondem para você é o seguinte: deixa os mortos cuidar dos mortos. Foca no que você está fazendo. Continua o que você está fazendo. Foi isso que Jesus disse para ele. Talvez isso não seja fácil de ouvir, mas eu quero que você perceba, que você entenda que o que Jesus está fazendo aqui é muito maior do que parece. Perceba que o que Jesus está fazendo aqui, Ele está montando o cenário para realizar algo que é maior do que aquelas pessoas pudessem imaginar. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco. E aqui começa, de fato, se desenrolar o que Jesus estava para realizar. E Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Entraram no barco com ele. E o que eu quero pregar para você aqui nessa noite, que eu quero ministrar para você nessa noite, é que Jesus, Ele está montando um cenário em nossas vidas, porque Jesus, Ele quer nos levar para algum lugar. Jesus, Ele quer nos levar para uma caminhada com Ele. Jesus, Ele quer nos convidar para ir com Ele para algum lugar, para ter uma caminhada, para ter um momento com Ele. Eu quero que você comece a visualizar na sua vida qual é o ponto, qual é o momento, qual é o lugar que Jesus te chamou para uma caminhada. E eu quero falar nessa noite sobre a caminhada com Jesus. Jesus está montando o cenário porque Ele quer chamar alguém para caminhar com Ele. E perceba que nada aqui é por acaso, nada aqui é aleatório. Porque antes que Jesus fizesse qualquer movimento, qualquer coisa, falasse qualquer coisa, alguém se apresentou a Ele se oferecendo para segui-lo. Alguém chega para Jesus e diz: mestre, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá.
E alguém também se apresenta para ele dizendo que vai segui-lo, mas primeiro precisa resolver alguma coisa. Não é por acaso. Não é aleatório. Jesus está montando um cenário e ele quer fazer algo. E de repente Jesus entra no barco. Jesus não precisa dizer nada. Ele só entra no barco e os seus discípulos o seguem. E eles entram no barco e entram mar afora. E eles vão caminhar com Jesus. Eles vão para uma jornada com Jesus. E a Bíblia diz que de repente a tempestade, vem uma tempestade e começa a assolar o barco. Começa a se abater sobre o barco. E a Bíblia diz que a tempestade, ela só aumenta a sua intensidade. E eu quero abrir um parêntese aqui. Jesus, ele monta um cenário, ele chama ou ele convida de forma indireta os seus discípulos para uma jornada. E caminhar com Jesus, andar com Jesus, ele deve ser o objetivo dos seus discípulos, daqueles que o seguem. Andar com Jesus é o desejo, é a vontade de muitas pessoas. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam: eu queria caminhar com Jesus, eu queria andar com Jesus, mas eu não consigo deixar para trás aquilo que me impede de caminhar com Jesus. Eu não consigo abrir mão daquilo que me atrapalha a seguir Jesus. Mas é minha vontade seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu sonho em seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Andar com Jesus não é fácil. Do ponto de vista humano não é fácil. Porque nós precisamos, como diz o presbítero Elisandro aqui mais cedo, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Nós precisamos abrir mão de algo para seguir a Jesus. Mas Jesus então monta esse cenário, porque Ele quer fazer algo diferente. Ele quer fazer algo extraordinário. E caminhar com Jesus parece ser finalmente a resposta daquilo que nós estamos buscando. Porque parece que a impressão que dá é que quando nós começarmos a caminhar com Jesus, a nossa vida instantaneamente ela vai mudar, ela vai melhorar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Parece que é algo automático, porque falar de Jesus é tão bom, ouvir falar de Jesus é tão gostoso, ouvir experiências de alguém que vive com Jesus é tão maravilhoso, que parece que se nós começarmos a seguir a Jesus, nunca mais nós vamos ter problemas, nunca mais nós vamos ter dificuldade. Por isso muitos querem seguir a Jesus. Por isso muitos desejam seguir a Jesus. Porque parece que seguir a Jesus é algo mágico que vai acabar com todo o sofrimento, com toda a dificuldade. Mas aqui Jesus propõe uma jornada, uma caminhada com seus discípulos. E a Bíblia diz que no meio do mar, essa tempestade vem e começa a querer virar o barco. A Bíblia diz que a tempestade já era tão forte que as ondas estavam a ponto de invadir o barco e o barco já estava a ponto de virar.
de naufragar, mas eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam numa caminhada com Jesus, eles estavam numa jornada com Jesus. Ei, deixa eu falar com você, o que foi que aconteceu na sua vida, de lá para cá, desde que você começou a andar com Jesus? O que tem acontecido na sua vida? Você tem enfrentado tempestades, você tem enfrentado ondas fortes, você tem enfrentado ventos fortes, mas você está caminhando com Jesus, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós, e Ele nos chamou para uma caminhada, Ele nos chamou para uma jornada, Ele nos chamou para algo que Ele tem para nós, mas nós estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando tempestades. Comece a analisar na sua vida, desde quando você começou a andar com Jesus, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas tempestades. Quem sabe nesse tempo você está enfrentando a maior de todas as tempestades da sua vida. Quem sabe as ondas estão batendo no seu barco e estão a ponto de virá-lo, estão a ponto de naufragar o seu barco. Entenda que esta palavra ela tem um âmbito espiritual, mas você também pode aplicá-la no âmbito material na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Você escolheu entrar no barco com Ele. Aleluias. Você está andando com Ele, Ele está com você. Mas a tempestade ela vem, o vento forte vem, as ondas vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, aleluia. A doença vem, a enfermidade vem, e o seu barco já está quase naufragando. Mas você é discípulo dele, você está andando com ele, você entrou numa caminhada que ele mesmo chamou você, ele mesmo te convidou. Você está numa embarcação, meu irmão, que você é convidado de Jesus. Você está numa embarcação que você é o convidado dele. E tem horas que a gente enfrenta dificuldades, tem horas que a gente enfrenta lutas, que a gente enfrenta tempestades, que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê saída, não vê solução, porque nós sabemos que aqueles discípulos eram homens acostumados com navegação. Eram homens acostumados com o mar. Eram homens acostumados a entrar num barco, sair de um lugar e ir para o outro, passar dias navegando. Eles dominavam a navegação. Eram homens que tinham domínio da situação. Ei, não acontece a mesma coisa conosco? Jesus ele não nos chama para caminhar, para andar com Ele, e Ele arquiteta algumas situações e nos leva para lugares, Ele nos leva para ambientes, e nós chegamos ali autoconfiantes, com segurança, porque Jesus Ele nos leva para um lugar que nós dominamos. Jesus Ele arquiteta a situação e nos leva para um lugar onde nós temos o controle, onde é nós que dominamos a situação. E aí nós estamos autoconfiantes, porque além de estar com Jesus, nós dominamos a situação. Jesus nos colocou num lugar
onde nós temos o domínio. Jesus nos chama para ser empresários, mas eu tenho um domínio da área empresarial. E aí? Estou confortável, estou bem. Mas de repente, o vento começa a soprar mais forte. De repente as ondas começam a subir. De repente a tempestade vem. De repente o mau tempo chega. De repente a dificuldade vem. E nós perdemos o controle. Nós perdemos o domínio. Nós começamos a nos desesperar. Nós começamos a sentir medo. Nós começamos a nos apavorar. Porque nós estamos caminhando com Jesus. E apesar disso, de estarmos num lugar que nós dominamos, de estarmos num lugar que nós temos o domínio, a tempestade é tão grande, é tão forte, que aí nós perdemos o autocontrole, perdemos a razão, perdemos tudo. Aqueles homens, diante daquela tempestade, eles já tinham tentado de tudo. Eles tinham usado seu conhecimento, usado todas as técnicas, todos os recursos. E nessa situação que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos levou, quem sabe já esgotou todos os nossos recursos. Quem sabe já esgotou toda a sua força. Quem sabe você olha e fala assim, mas era algo que eu tinha o controle, era algo que eu dominava tão bem, era algo que eu tinha segurança. E de repente acabou tudo. De repente eu já não tenho mais aquela tranquilidade. Eu já não tenho mais o domínio da situação. De repente a tempestade é tão forte que o medo chegou. Eu já não consigo mais navegar. As ondas estão fortes demais para eu tentar remar. E nada que eu faça vai adiantar. Nada que eu tente vai resolver. Na caminhada com Jesus, muitas situações que acontecem conosco tiram o nosso chão, tiram o nosso sono, tiram o nosso prazer. Nós sentamos na mesa para nos alimentar e a fome simplesmente desaparece. A gente olha para um lado e para o outro e só vê as ondas crescendo e vindo em nossa direção. E nós estamos dizendo, só mais uma onda e eu não vou aguentar. Vai naufragar, o meu barco vai afundar. E vai por fim naquilo que Deus projetou para mim. Eu estava em uma trajetória linda com Jesus. Mas agora, eu estou vendo o mar revoltado, as ondas batendo, o tempo está fechado. Para qualquer lado que eu olhe, eu não consigo ver a solução. Eu não consigo ver a saída. Por mais que eu tente, por mais que eu lute, a tempestade é forte demais. A dificuldade é grande. Por mais que eu tente continuar caminhando,
consigo, as pernas já estão pesadas, os braços já estão cansados de remar, cansados de tentar uma solução. Existem situações na nossa vida que o dinheiro já não resolve mais, que por mais que eu tenha recurso financeiro, ainda que eu use tudo que eu tenho, nada vai resolver, nada vai adiantar. Por mais que eu tenha influência na sociedade, a minha influência não vai resolver nada, não vai adiantar de nada. Ainda que eu seja filho de alguém importante na cidade, vai existir tempestades na minha vida que o meu pai e a minha mãe não vai poder fazer nada para me ajudar, porque eu escolhi andar com ele, porque eu fui convidado por ele para uma jornada, uma caminhada. Simplesmente eu estou enfrentando essa tempestade. E a pergunta é aquela que nós sempre fazemos: por quê? Enquanto que a pergunta deve ser: para quê? Existem situações na nossa vida que nós vamos procurar o nosso pastor, que tanto nos ama, que tanto cuida de nós, mas ele também não vai poder nos ajudar. Vai existir tempestade na sua vida que nem a pessoa mais íntima de você vai poder fazer nada para te ajudar. Vai existir situações na sua vida que você vai pegar o seu telefone e vai ligar para alguém, vai mandar uma mensagem e simplesmente vai estar tudo travado. E nada vai adiantar. Vai existir situações que vai exigir o seu conhecimento. E ainda que você use todo o seu conhecimento, nada que você fizer vai adiantar. Nada que você fizer vai resolver. Visualize agora aquela tempestade, aquele vento forte, aquelas ondas batendo, e os discípulos correndo para lá e para cá, quem sabe aliviando o peso do barco e jogando algumas mercadorias fora, jogando algumas bagagens fora. Imagine eles puxando a vela, recolhendo a vela, içando a vela, tentando fazer algo, porque eles tinham que sobreviver, eles tinham que salvar as suas próprias vidas, eles tinham que enfrentar e vencer aquela tempestade. Aleluia. E quantas vezes essas tempestades que nos assolam exigem que nós abrimos mão de muitas coisas, e para aliviar um pouco nós temos que perder. Aleluia. Está difícil demais, está pesado demais, e quando nós pensamos que não pode piorar, aí nós temos que jogar fora, nós temos que perder, nós temos que abrir mão, algo que é valioso para nós, tudo na tentativa de sobreviver à tempestade.
tudo na tentativa de uma última ação para salvar a nossa embarcação, para salvar o nosso barco. E os discípulos, desesperados, com medo, apavorados, aleluia. Eles fazem algo que muitas vezes nós também fazemos. Eles tentam resolver tudo à sua própria maneira. Eles tentam resolver tudo usando o seu conhecimento, usando os seus recursos. E se esquecem de quem os convidou para entrar no barco. Quantas vezes nós estamos enfrentando a maior de todas as tempestades nas nossas vidas, mas nós esquecemos de quem nos chamou para entrar mar afora. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos convidou para um passeio com Ele. Foi Ele que nos convidou para uma jornada com Ele. Nós nos esquecemos dEle. Esquecemos que foi Ele que nos chamou e nos convidou para entrar nesse barco. E os discípulos, quando viram que não tinham mais jeito, eles se lembraram de Jesus. E aonde é que Jesus estava e o que é que Ele estava fazendo? Que não estava vendo a tempestade que os seus discípulos estavam enfrentando. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde está Jesus no seu barco e o que Ele está fazendo enquanto você está enfrentando essa tempestade? Onde Ele está? O que é que Ele está fazendo? Os discípulos vão procurar Jesus. E Jesus estava na popa do barco, dormindo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque Ele tem a capacidade de dormir no meio da tempestade. Entenda isso. Enquanto eu estou desesperado, me descabelando, rasgando as minhas vestes, procurando uma solução por aqui, por ali. Enquanto você anda de um lado para o outro desesperado, bate na porta de um, procura outro. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus está dormindo no meio da tempestade. Aleluia. Ele está dormindo no meio da tempestade. E os discípulos vão fazer o quê? Acordar Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo a tempestade? O Senhor não está vendo que nós estamos quase morrendo? Há momentos, irmãos,
que nos resta é clamar a Ele. E as palavras que vão sair da nossa boca é simplesmente: socorre-me, aleluia. Me socorre porque eu não aguento mais. Me socorre porque eu não sei mais o que fazer. Mas Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que Deus não dorme. E aí? Por que Jesus estava dormindo? Aleluias. Jesus está dormindo na sua tempestade, porque é a eternidade onde Jesus vive. A sua tempestade, aleluia. Glória a Deus. Aonde Jesus está, a sua tempestade, ela não assopra lá não, meu irmão. Aonde Jesus está, a sua tempestade não faz nem cócegas. Aonde Jesus está, o seu problema, aleluia, não embranquece os cabelos dele. Aonde Jesus está, o seu problema não existe. Para onde Jesus quer te levar, não há dificuldade, não há problemas, não há escassez, não há doença, não há fome. É por isso que ele está dormindo no meio da sua tempestade. Aleluia. Porque a sua tempestade não pode atingi-lo, e se você estiver com ele, se você estiver com ele, a tempestade também não vai te derrubar. A tempestade não vai te afogar. Aleluia. Eu quero que você entenda, irmãos, que o que eu estou sentindo aqui nessa noite é maior do que eu. Eu não estou conseguindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o ambiente espiritual tomar conta deste lugar aqui nessa noite. Fica de pé nessa noite. Fica de pé. Aleluia.
Entenda uma coisa, irmão. No ápice da sua tempestade, quando você se lembrar que Ele está no barco, quando você se lembrar que Ele está no barco, e que você clamar a Ele, aleluia, Ele vai se levantar e vai estender a sua voz e vai ordenar ao vento que se aquiete, e vai ordenar ao mar que se cale. Ele vai ordenar a essa tempestade que cesse. Ele vai ordenar esse problema. Ele vai ordenar essa dificuldade. E tudo vai se fazer numa bonança na sua vida. E você vai entender o porquê de todo esse cenário que Ele montou na sua vida. Você vai entender tudo o que está acontecendo com você. Aleluias. Você vai entender que Ele quer te levar para um lugar melhor, para uma experiência maior. Aleluias. Essa tempestade ela vai passar em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar. Essa dificuldade chegou ao fim. Talvez seja o último dia da sua tempestade hoje. Eu profetizo na sua vida. E se você quiser receber, levante a sua mão. A sua tempestade chegou ao fim nessa noite. Sua tempestade chegou ao fim nessa noite. Porque Ele está se levantando na sua vida. Ele está se levantando na sua vida. E com uma palavra liberada, essa tempestade vai cessar. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba. 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 Aleluia.